Oi, turma. Do livro Poliana, Eleanor H. Porter, no capítulo 28, O Jogo e seus Jogadores. Não foi muito tempo depois da segunda visita de John Pendleton que, numa tarde, Millie Snow apareceu. Millie nunca tinha ido à propriedade Hangton. Ela enrubesceu e pareceu muito tímida quando Miss Polly entrou na sala. Eu vim para perguntar sobre a menina, gaguejou. Você é muito gentil. Ela está praticamente na mesma. Como vai sua mãe? Respondeu Miss Polly desanimada. É isso que vim para falar. Quer dizer, para pedir que diga a Miss Poliana. A moça falava muito depressa e estava ofegante e confusa. Nós achamos que é tão terrível, tão horrivelmente terrível, que a menina não pode andar nunca mais e depois de tudo que fez por nós também, por mamãe, a senhora sabe. Ela ensinou mamãe a fazer o jogo e tudo mais. E agora, quando ouvimos que ela mesma não conseguia jogar, pobre queridinha, tenho certeza que também não sei como ia conseguir do jeito que está. Mas quando lembramos tudo o que ela tinha dito para nós, achamos que pelo menos ela soubesse o que tinha feito por nós. Isso poderia ajudar no caso dela, sobre o jogo, porque ela poderia ficar contente, quer dizer, um pouco contente. Millie parou de falar, incapaz de continuar, parecia estar esperando que Miss Polly dissesse alguma coisa. Miss Polly estava sentada, ouvindo tudo educadamente, porém com uma interrogação nos olhos. Havia entendido apenas metade do que tinha ouvido. Estava pensando naquele momento que sempre soube que Millie Snow era esquisita, mas nunca imaginou que ela era doida. Isso era a única explicação para aquela rápida sucessão de palavras incoerentes, ilógicas e sem sentido. Quando a pausa veio, Miss Polly falou calmamente. Acho que não estou entendendo direito, Millie. Afinal, o que exatamente você quer que eu diga para minha sobrinha? Sim, é isso. Quero que diga a ela. A moça respondeu muito ansiosa. Ela precisa saber o tanto que fez bem para nós. É claro que ela já sabe um pouco, porque ela foi lá e viu que mamãe está diferente. Mas a menina precisa entender o quanto mamãe está diferente. E eu também. Estou diferente, estou tentando fazer o jogo, um pouco. Miss Polly franziu a testa, poderia ter perguntado o que a moça quis dizer com jogo, mas não teve oportunidade. Millie tinha disparado a falar de novo muito e bem depressa. Sabe que nunca nada estava bom para mamãe, antes. Sempre queria que tudo fosse diferente. E para falar a verdade, nem podemos achar que tinha muita culpa nisso, na situação dela. Mas agora ela deixa as janelas ficarem abertas e se interessa por algumas coisas, sua aparência e suas camisolas e coisas assim. E até começou a tricotar pequenas coisas, rédeas para serem vendidas nas feiras e cobertores de bebê para doar nos hospitais. E está tão interessada e tão contente em pensar que pode fazer isso. E é tudo graças a Poliana, sabe? Porque ela falou com mamãe para ficar contente, afinal, por ter mãos e braços, e isso fez mamãe se perguntar imediatamente por que não fazia alguma coisa com suas mãos e seus braços. E ela começou a fazer isso, tricotar, entende? E não pode imaginar como o quarto está diferente agora, com novelos de lã vermelhos, azuis, amarelos e os prismas que a menina deu para ela, todos pendurados na janela. Ora, agora a gente se sente mesmo melhor quando entra lá. E antes eu tinha medo de ir. Era tudo tão escuro e sinistro e mamãe era tão infeliz. A senhora sabe. E então queremos, por favor, que diga a Poliana que entendemos que tudo isso é por causa dela. E, por favor, fale que estamos tão contentes por ter conhecido Poliana que pensamos que, se ela souber disso, pode talvez ficar um pouco contente por ter nos conhecido. E isso é tudo. Millie suspirou enquanto se punha de pé. Vai falar com ela? Sim, claro, murmurou Miss Polly, se perguntando exatamente quanto desse discurso poderia se lembrar para contar a Poliana. As visitas de John Pendleton e Millie Snow foram apenas as primeiras de muitas, e sempre havia mensagem. Mensagem que eram tão difíceis de compreender que cada vez mais Miss Polly tinha que se esforçar para decifrá-las. Num outro dia, foi a vez da viuvinha Benton. Miss Polly a conhecia bem, apesar de nunca terem se visitado. Pelo que as pessoas diziam, ela sabia que se tratava da mulher mais triste da cidade, aquela que só se vestia de preto. Nesse dia, no entanto, a senhora Benton usava um lenço azul claro amarrado no pescoço, apesar das lágrimas nos olhos,
Ela falou do seu sofrimento e do horror causados pelo acidente. Depois perguntou insegura se podia ver Poliana. Miss Polly balançou a cabeça. Sinto muito, mas Poliana ainda não pode receber ninguém. Daqui a algum tempo, talvez. A senhora Benton enxugou os olhos, se levantou e virou-se para ir embora, mas quando já estava quase chegando no hall, recuou alguns passos apressadamente. Miss Hamilton talvez possa lhe transmitir uma mensagem, gaguejou. Com certeza, senhora Benton. Ficarei muito contente em fazer isso. A pequena mulher ainda hesitou um pouco, mas depois falou. Diga a ela, por favor, que estou usando isso. Ela pediu, tocando o lenço azul no pescoço. Depois, ao ver a mal disfarçada expressão surpresa no rosto de Miss Polly, acrescentou: a menina vinha tentando há tanto tempo me convencer a usar cores, achei que ela poderia ficar contente em saber que comecei a usar. Disse que Fred ia ficar muito contente se eu tomasse essa decisão. Sabe que Fred é tudo que tenho agora. Todo o resto, a senhora Benton balançou a cabeça e se virou para a porta. Se puder apenas dizer a Poliana, ela vai entender. E a porta foi fechada. Um pouco mais tarde, no mesmo dia, veio outra viúva, pelo menos usava trajes de viúva. Miss Polly não a conhecia e chegou a se perguntar como Poliana poderia ter conhecido aquela mulher, que se apresentou como senhora Tarbell. Sei que sou uma estranha para a senhora, ela falou imediatamente, mas não sou uma estranha para sua pequena sobrinha Poliana. Estou no hotel desde o começo do verão e tenho de fazer longas caminhadas diárias por causa da minha saúde. Foi numa dessas caminhadas que conheci sua sobrinha. Ela é uma menina muito querida. Gostaria de poder explicar o que ela significa para mim. Eu estava muito triste quando vim para esse lugar e seu rostinho iluminado e aquele jeito maravilhoso de ser me lembraram a minha menininha, que perdi muitos anos atrás. Fiquei tão chocada quando soube do acidente, mais ainda quando me disseram que ela não poderia andar nunca mais e que estava muito infeliz, porque não conseguia mais ficar contente. A minha criança querida. Tive de vir até aqui. A senhora é muito gentil, Miss Polly murmurou, mas é a senhora que vai ser gentil agora. A mulher quase ordenou. Eu quero que diga uma coisa para ela. Pode fazer isso? Certamente. Apenas diga, então, que a senhora Tarbell está contente agora. Sim, sei que parece estranho e que a senhora não está entendendo, mas se puder me perdoar, prefiro não explicar. Uma expressão de tristeza tomou conta do rosto da mulher e seus olhos não sorriam mais. Sua sobrinha vai entender exatamente o que eu quero dizer. E senti que ela precisava saber disso. Obrigada e me perdoe, por favor, se fui rude durante essa visita, pediu enquanto ia embora. Completamente perplexa, Miss Polly subiu rapidamente para o quarto de Poliana. Poliana, você conhece uma senhora Tarbell? Tarbell? Oh, sim, adoro a senhora Tarbell. Ela está doente, muito triste. Está no hotel e faz longas caminhadas, sempre vamos juntas. Quer dizer, íamos. Poliana se calou e 2 lágrimas rolaram sobre suas bochechas. Na mesma hora, Miss Polly limpou a garganta. Bem, ela acabou de sair daqui, querida. Deixou uma mensagem para você, mas não quis me dizer o que significavam suas palavras. Pediu apenas para lhe dizer que está contente agora. Poliana bateu palmas suavemente. Ela disse isso mesmo? Oh, estou tão contente. Mas, Poliana, o que ela quis dizer com isso? Ora, é o jogo e... Poliana interrompeu sua fala subitamente, levando os dedos à boca. Que jogo? Nada é importante, tia Polly. Quer dizer, não posso falar sem falar de outras coisas que não devo. Miss Polly estava prestes a fazer mais perguntas à sobrinha, mas a óbvia aflição no rosto da menina afastou as palavras antes que elas fossem pronunciadas. Pouco depois da visita da senhora Tarbell, deu-se o clímax. Ele veio na forma da visita de uma jovem senhora que usava saltos e bijuterias baratas e que Miss Polly conhecia muito bem pela reputação e por isso mesmo ficou surpresa e irritada ao encontrá-la sob o telhado da propriedade Hangton. Miss Polly não entendeu a mão. Miss Polly não estendeu a mão. Na verdade, deu um passo atrás ao entrar na sala. A mulher ficou de pé. Imediatamente,
Seus olhos estavam muito vermelhos, como se ela tivesse chorado. Meio insegura, perguntou se poderia ver Poliana por uns minutos. Miss Polly disse que não. Começou a falar muito rapidamente, mas alguma coisa nos olhos suplicantes da mulher fez com que acrescentasse a gentil explicação de que, por enquanto, ninguém poderia ver Poliana. A mulher hesitou e, em seguida, um pouco bruscamente, falou. Seu rosto ainda mostrava certa desconfiança. Meu nome é Senhora Payson. Eu não sei falar, gente. Senhora Tom Payson. Imagino que já tenha ouvido falar de mim. A maioria das pessoas decentes da cidade já. E talvez algumas das coisas que ouviu não sejam verdade. Mas deixa isso para lá. Vim por causa da menina. Fiquei sabendo do acidente e isso me arrasou. Na semana passada soube que ela nunca mais vai andar. E quis poder ceder para ela minhas 2 inúteis pernas sadias. Ela faria muito, mas coisas boas andando com minhas pernas pela cidade por 1 hora que eu poderia fazer em 100 anos. Mas deixa isso para lá. Nem sempre as pernas sadias são dadas a quem pode fazer melhor uso dela. Já percebi isso. Ela fez uma pausa e limpou a garganta, mas quando recomeçou a falar, a voz ainda era grave. Talvez a senhora não saiba, mas conheço bem a sua sobrinha. Moramos na estrada da colina Pendleton e ela costumava passar por lá. Mas não era sempre que apenas passava. Muitas vezes entrava, brincava com as crianças e falava comigo e com meu homem, quando ele estava em casa. Ela parecia gostar de ir lá e gostar de nós. Acho que não sabia que pessoas do seu tipo não visitam pessoas do meu tipo. Talvez, se visitassem mais Miss Hampton, não existiriam tantas do meu tipo. Acrescentou com súbita amargura. Seja como for, ela vinha, e isso não fazia nenhum mal à menina, mas fez muito bem a nós, muito mesmo. O quanto nos fez bem, nem ela vai saber, nem pode saber. Espero, porque, se soubesse, ia fazer outras coisas também, que não quero que saiba. Mas é isso. Tivemos momentos difíceis esse ano, em mais de um aspecto. Eu e meu homem ficamos tristes e desanimados e prontos para quase tudo. Pensamos em nos divorciar e deixar as crianças, quer dizer, não sabíamos o que fazer com as crianças. E então aconteceu o acidente. Disseram que a menina nunca mais vai andar e ficamos pensando em como ela costumava chegar e se sentar nos degraus da nossa porta, brincar com as crianças e rir e apenas ficar contente. Estava sempre ficando contente com alguma coisa e um dia nos contou o porquê e falou sobre o jogo. A senhora sabe e tentou nos convencer a jogar também. Bom, agora ouvimos dizer que ela está sofrendo porque não consegue mais jogar, que não tem nenhuma razão para ficar contente. E foi isso que vim dizer para ela hoje, que pode ficar um pouco contente por nós, porque decidimos ficar juntos e fazer o jogo. Sei que ela vai ficar contente, pois não gostava das coisas que falávamos às vezes. Exatamente de que forma o jogo vai nos ajudar, não sei bem ainda. Mas talvez ajude sim. De qualquer modo, vamos tentar, porque é o que ela queria. Vai dar esse recado para ela? Sim, darei o recado, Miss Polly prometeu, com a voz um pouco fraca. Depois, um súbito impulso, deu um passo à frente e estendeu a mão. E obrigada por ter vindo, senhora Payson, disse simplesmente. A mulher abaixou a cabeça, os lábios tremeram visivelmente, com um gemido que não foi possível entender. A senhora Payson apertou sem olhar a mão de Miss Polly, se virou e foi embora. Mal a porta tinha sido fechada, Miss Polly já estava na cozinha interrogando Nancy. Nancy, a voz da patroa estava ríspida. A série de visitas enigmáticas e embaraçosas nos últimos dias, chegando ao ponto em que chegou com a experiência extraordinária daquela tarde, tinha levado seus nervos ao limite. Desde o acidente de Poliana, Nancy não tinha mais ouvido Miss Polly falar tão duramente. Nancy vai me contar que jogo absurdo é esse que a cidade inteira parece estar comentando. E, por favor, o que minha sobrinha tem a ver com isso? Porque todo mundo, desde Millie Snow até a senhora Tom Payson, manda dizer para ela que está jogando. Pelo que estou vendo, metade da cidade está usando laços azuis ou acabando com as brigas familiares ou aprendendo a gostar de coisas que nunca gostaram antes. E tudo por causa da Poliana. Tentei perguntar para ela em pessoa sobre isso, mas não obtive muito sucesso e, é claro, não quero preocupá-la agora,
Porém, pelo que eu ouvi minha sobrinha dizer a você ontem à noite, você também está jogando. Então, vai me contar o que significa isso? Para surpresa e perturbação de Miss Polly, Nancy desatou a chorar. Significa que desde junho passado, essa criança abençoada simplesmente está fazendo a cidade inteira ficar contente. E agora todos estão tentando fazer Poliana ficar um pouco contente. E eu tô ficando emocionada e desculpa, gente. Ai, contente com o quê? Apenas contente. Esse é o jogo. Miss Polly bateu o pé no chão. Lá vem você falando como todo o resto. Que jogo! Nancy levantou o rosto, fixou a vista diretamente nos olhos da patroa. Vou contar, senhora. É um jogo que o pai de Poliana ensinou para ela. Um dia ela ganhou um par de muletas num barril dos missionários, quando estava esperando uma boneca. E ela chorou. Claro, como qualquer criança, o que ia fazer? Parece que foi nessa hora que o pai dela falou que tinha uma coisa que ela podia ficar contente sobre ter recebido as muletas. Contente por muletas? Miss Polly engoliu um soluço. Estava pensando nas pequenas pernas imóveis no andar de cima. Sim, senhora. É isso que eu disse quando ela me contou. E Poliana falou que foi o que ela quis dizer também. Mas ele explicou que ela podia ficar contente porque ela não precisava das muletas. Oh, Miss Polly exclamou. E ela falou que depois disso fez um jogo habitual de encontrar tudo um motivo para ficar contente. E disse que você pode jogar também. E que você não tem que importar de não ter a boneca, porque você não precisa de muletas. E eles chamaram isso de jogo do contente. Esse é o jogo, senhora. Ela joga desde aquele dia. Mas como Miss Polly fez uma pausa inevitável, e a senhora também ia ficar surpresa de ver como funcionam bem, insistiu Nancy, quase com o mesmo entusiasmo da própria Poliana. Queria poder contar para a senhora o tanto que ela fez por mamãe e as pessoas lá de casa. Ela teve lá comigo 2 vezes, também me fez ficar contente por tantas coisas, coisas pequenas e coisas grandes, e tudo ficou tão mais fácil. Por exemplo, não acho nem metade ruim mais o nome Nancy, desde o dia que ela falou que eu podia ficar contente porque meu nome não era Repzibá. E tem as manhãs de segunda-feira também, que eu odiava, pois ela conseguiu de verdade me fazer ficar contente com as manhãs de segunda-feira. Contente com as manhãs de segunda-feira? Nancy riu. Sei que parece doidice, senhora, mas me deixa explicar. A criança abençoada achou péssimo eu odiar as manhãs de segunda-feira e olha o que ela me disse um dia. Ora, de todo jeito, Nancy, penso que você devia ficar contente na segunda-feira de manhã do que em qualquer outro dia da semana, porque ainda vai demorar uma semana inteira antes de chegar a outra segunda-feira. E agora penso isso toda segunda-feira e me ajuda muito, senhora. Toda vez fico rindo e rir ajuda, a senhora sabe? Ajuda mesmo, ou se ajuda. Por que ela não me contou sobre o jogo? Miss Polly indagou, pensativa. Porque fez todo aquele mistério quando perguntei. Nancy hesitou. Perdão, senhora, mas você disse para ela não falar sobre o pai. Então ela não podia contar, era o jogo do pai dela, entende? Miss Polly mordeu o lábio. No começo, Poliana queria contar para a senhora antes de falar com outras pessoas. A criada continuou meio sem graça. Ela queria alguém com quem jogar, entende? Foi por isso que comecei, para ela ter alguém para jogar com ela. E todas essas outras pessoas? A voz de Miss Polly estava trêmula agora. Oh, acho que quase todo mundo já conhece o jogo agora. Ao menos escuto falar dele em todos os lugares que vou. É claro que ela falou com muitas pessoas e essas pessoas com o resto. E aí as coisas vão, sabe? Sabe como é? Depois que começam. E também ela estava sempre sorrindo e agradando todo mundo, tão contente, ela mesma o tempo todo, que ninguém tinha como não conhecer o jogo. Agora, desde o acidente, todos estão mal, principalmente depois que ouviram sobre o quanto ela está mal porque está muito difícil achar alguma razão para ficar contente. E então eles vêm todo dia falar o tanto que ela ajudou cada um a ficar contente, achando que isso pode facilitar um pouco para ela. Afinal, a menina sempre quis que todos jogassem com ela. Ai, e sei de alguém que vai jogar agora.
Miss Polly reprimiu um soluço enquanto atravessava rapidamente a porta da cozinha. Atrás dela, Nancy ficou parada, olhando surpresa. Ora, agora posso acreditar em qualquer coisa mesmo, murmurou para si mesma. Podem me desafiar com qualquer coisa sobre Miss Polly, que agora eu vou acreditar. Ai, gente, eu não sei se eu vou continuar essa leitura. Eu vou acabar em choro aqui. Aguenta aí, só um pouquinho. O meu grande mal é que eu choro mais pelo nariz do que pelo olho. Um pouco mais tarde, no quarto de Poliana, a enfermeira deixou a menina e a tia a sós. E você ainda teve mais uma visita hoje, minha querida, anunciou Miss Polly, com uma voz que ela tentava em vão fazer parecer tranquila. Você se lembra da senhora Payson? A senhora Payson, ora, lembro sim. Ela mora no caminho para a casa do senhor Pendleton e tem a mais linda filhinha de 3 anos e um menino de quase 5. Ela é muito legal e o marido também. Só que eles parecem não saber o tanto que cada um é legal. Às vezes eles brigam, quer dizer, não concordam um com o outro. São pobres também, eles dizem. E claro, nunca recebem barris, porque ele não é missionário da igreja. A senhora sabe como... Bem, ele não é. As bochechas de Poliana coraram e isso logo se repetiu nas de sua tia também. Mas às vezes ela usa roupas muito bonitas, apesar delas serem tão pobres. Poliana continuou falando com alguma pressa e tem anéis lindos, com diamantes, rubis e esmeraldas, mas disse que tem um que está sobrando e que vai se livrar dele. Vai trocar pelo divórcio. O que é um divórcio, tia Polly? Acho que não é coisa muito boa, porque ela não parecia feliz. E quando falou sobre isso, ela disse ainda que se conseguisse mesmo isso, eles não iam mais morar lá e o Sr. Payson ia embora para bem longe, e talvez as crianças também. Mas acho que deviam ficar com o anel, mesmo tendo muitos outros. A senhora não acha, tia Polly? O que é um divórcio? Eles não vão embora mais, querida. Tia Polly fugiu da pergunta imediatamente. Vão ficar exatamente lá e juntos. Oh, estou tão contente. Então vão estar lá quando eu subir a colina para ver. Oh, Poliana interrompeu a fala com uma expressão de grande tristeza. Tia Polly, porque não consigo lembrar às vezes que minhas pernas não andam mais e que nunca mais vou subir a colina de novo para visitar o Sr. Pendleton. Calma, calma. Não. Mais uma vez a tia reprimiu um soluço. Talvez vá de carro ou charrete um dia desses. Mas escute, ainda não contei tudo o que a senhora Payson disse. Ela queria que eu falasse com você. Eles decidiram ficar juntos e fazer o jogo, exatamente como você queria que fosse. Poliana sorriu, apesar dos olhos estarem cheios de lágrimas. Decidiram mesmo? Estou tão contente com isso. Sim, ela disse que esperava que você ficasse contente, por isso veio aqui, para fazer você ficar contente, Poliana. Subitamente, Poliana olhou para a tia. Ora, tia, a senhora falou como se soubesse. Sabe sobre o jogo, tia Polly? Sei, querida. Miss Polly forçou a voz bravamente para se mostrar alegre, sem demonstrar a emoção que estava sentindo. Nancy me contou. Acho que é um belo jogo. A partir de agora eu vou jogar com você. Oh, tia Polly, a senhora, estou tão contente, sabe? Na verdade, eu sempre quis jogar com a senhora, mais do que qualquer pessoa. Tia Polly respirou bem fundo naquele momento. Estava ainda mais difícil manter a voz tranquila, mas ela conseguiu. Sim, querida. E tem todas as outras pessoas também. Sabe, Poliana, acho que toda a cidade está fazendo jogo com você agora. Até mesmo o pastor. Ainda não tinha tido a oportunidade de contar, mas hoje de manhã encontrei o Sr. Forte quando fui até a cidade e ele me pediu para falar com você, que assim que você puder vê-lo, vai lhe contar que não parou de ficar contente desde que falou para ele sobre os 800 textos de alegria. Veja só, querida, e foi você que fez tudo isso. A cidade inteira está fazendo o jogo e a cidade inteira está maravilhosamente mais feliz. E tudo
por causa de uma menina que falou às pessoas sobre um novo jogo e ensinou como jogá-lo. Poliana bateu palmas. Oh, estou tão contente! Exclamou. Em seguida, um brilho encantador iluminou seu rosto. Ora, tia Polly, finalmente tenho um motivo para ficar contente de verdade. Posso ficar contente porque, de um jeito ou de outro, tive minhas pernas e sem elas não poderia ter feito isso. Calma aí, gente. Alguém podia avisar que a gente vai ficar chorando durante a leitura? Meu Deus do céu. Ai, olha, confesso que no começo do texto do livro eu falei assim, gente, fazia tantos anos que eu li, sabia que o texto era bom, mas não lembrava do contexto, né? E no começo eu falei assim, ai, a leitura tá ficando meio chata, pode ser que o pessoal do canal não queira acompanhar, pode ser que as pessoas não queiram saber, né? Mas quem acompanhou até aqui deve estar junto comigo bem choroso aí. Imagina uma menina que entra numa cidade e transforma toda ela através de um jogo que o pai dela ensinou e que até aquele momento ela não poderia falar para a própria tia que jogo era esse. E quando a tia descobre, é porque a cidade inteira bate na sua porta e expressa à tia a gratidão que tem pelo trabalho que a menina fez na vida de cada um, de apenas apresentar um jogo, o jogo do contente. Ou seja, para tudo na nossa vida, a gente deve dar graças a Deus. Para tudo na nossa vida tem um porquê de ser e de acontecer. E isso está dentro da providência divina. Nós devemos sempre olhar o lado bom das coisas. Nós devemos sempre encontrar coisas boas no meio das coisas ruins. E Poliana fez isso com maestria. Ela fez isso como ninguém. Ela transformou vidas através de um olhar bem-humorado, de um ânimo que ela tirava de dentro de si, mesmo quando ela mesma não estava bem. E olha só, agora todos unidos na recuperação dessa garota, através do jogo do contente, através das vibrações positivas. Isso é maravilhoso, gente.